Meus irmãos, nós estamos em uma série de mensagens sobre pureza sexual. Na primeira semana nós falamos sobre pureza sexual, acho que na segunda nós falamos sobre sexo antes do casamento. E hoje eu quero falar de um assunto, nossa, eu posso ser até processado. Eu acho que depois que eu terminar essa pregação aqui, acho que a polícia vai lá em casa hoje. Porque hoje eu quero falar sobre homossexualismo ou homossexualidade, né? Os homossexuais, eles não gostam que a gente fala homossexualismo, porque esse ismo, no final, eles acham que tem a ver com doença. Então, por isso que não pode falar sobre homossexualismo e homossexualidade. Bom, eu discordo, isso é só uma questão gramatical, irmãos, porque se fosse assim, não existia cristianismo, né? Islamismo. Então, uma hora eu vou falar homossexualismo, outra hora eu vou falar sobre homossexualidade. Por que isso, irmãos? Porque homossexualidade tem a ver com o pecado de imoralidade sexual. O tema de hoje é: por que existe homossexualismo? Por que existe homossexuais? Por que existe homossexualidade? Bom, para fundamentar aquilo que queremos falar nessa noite, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10. Amém, irmãos? Vamos à leitura. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. É isso aqui. Eu quero ler outra passagem com vocês, e é que vamos trabalhar mais nessa noite. Romanos capítulo 1, a partir do verso 22. Romanos capítulo 1, a partir do verso 22. Vamos ler até o verso 32. Todos encontraram? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou. Olha só, irmãos, prestando bem atenção aqui. Olha o verso 24, a parte A. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se
cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Até aqui. Como vocês podem ter acompanhado aqui na leitura, nós lemos aqui Coríntios e Romanos, duas igrejas que tinham esse tipo de comportamento, homossexuais. Tanto na cidade de Corinto quanto em Romanos, a homossexualidade, como nos dias de hoje, era bastante comum. Então, pessoas que eram homossexuais estavam se convertendo ao cristianismo, entregando suas vidas para Cristo. Então, Paulo, doutrinador da igreja, ele vai doutrinar essas duas igrejas a respeito desse assunto, o assunto da homossexualidade. Então, está aqui, irmãos, palavra de Deus, amém? Você crê que esse livro aqui é a palavra de Deus? Alguns acham que não. Eu até hoje não encontrei alguém que me provasse o contrário. Nenhum livro no mundo é tão ousado como a Escritura. Só para você ter uma ideia, a Bíblia tem 66 livros. Desde o seu primeiro livro até o último, existem profecias acerca do futuro. Se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, seria muito fácil provar que não é. Era só analisar essas profecias e ver se realmente algumas delas caíram por terra, e nenhuma profecia bíblica caiu por terra, nenhuma. Portanto, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, sim, e nós acabamos de ler alguns textos que falam sobre esse tipo de pecado, pecado de imoralidade sexual. Então, a pergunta que é o tema de hoje é: por que existe homossexualismo? Por quê? Existem duas formas para nós entendermos isso. De modo geral, de modo mais amplo, homossexualidade existe por causa do pecado. É por isso que o homossexualismo existe, por causa do pecado. Nós não somos aquilo que fomos um dia lá no Éden. Nós já fomos perfeitos. Nós já tivemos uma natureza santa, pura, correta, reta, mas, infelizmente, o pecado roubou isso de nós. O pecado depravou a nossa natureza humana. Hoje, nós temos uma natureza caída, completamente contaminada pelo pecado. Nessa leitura que nós acabamos de fazer, de Romanos capítulo 1, versículo do 22 até o verso 32, nós podemos ver aqui que o pecado do homossexualismo existe também por duas coisas. Primeiro, pelas pessoas negarem a fé em Deus. O pecado da idolatria. Então, se você prestou atenção na leitura, porque tem gente que lê, mas não presta atenção no que está lendo, por isso que permanece na ignorância, você tem que ler e tentar entender o que Deus está falando aqui. Se vocês perceberam muito bem, o pecado da idolatria está diretamente ligado ao pecado da homossexualidade. Porque o texto é claro em dizer que, pelo fato das pessoas não adorarem a Deus, como Deus único e verdadeiro, Deus entregou, versículo 24, Deus entregou essas pessoas à impureza sexual. Olha o versículo 24. Por isso Deus entregou a impureza sexual. Por que Deus fez isso? Porque não quiseram adorar a Deus. Quem que eles estavam adorando? Verso 23. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens
feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Não quiseram adorar a Deus. Deus, então, como punição, soltou os freios dessas pessoas. E vocês sabem que quando Deus solta os nossos freios, nós pecamos. Nós só conseguimos viver uma vida pura, uma vida santa, se Deus, com a sua graça, nos segurar. Se Deus, com a sua graça, estiver exercendo sobre nós, irmãos, o seu poder, para nos impedir de pecar. Você só não peca mais, não é por tua causa não, é por causa de Deus. Se Deus soltar você, você sabe o que você faria. Você sabe. Eu sei o que eu faria se Deus soltasse os meus freios. A minha oração o tempo todo é essa: Deus, não solta os meus freios, me segura, me sustenta, me proteja, me guarde, porque a minha natureza humana, ela anseia ardentemente pelo pecado, ela quer pecar o tempo todo. Portanto, Deus, me segura. Então, o mundo só não está pior, irmãos, por causa da graça comum de Deus. Então, quando nós lemos Romanos 1, então fica claro que o pecado, ele perverteu o uso natural das dádivas de Deus. Deus nos deu essa dádiva, irmãos, que é o sexo, mas essa dádiva deve ser exercida no matrimônio, e pessoas de um sexo diferente, entre homem e mulher. Então, o pecado perverteu isso. Além de levar pessoas a praticarem o sexo fora do casamento, o pecado também leva algumas pessoas a praticar sexo com pessoas do mesmo sexo. Isso para Deus é uma coisa horrível. Então, o primeiro ponto é esse. O pecado não significa apenas negar a Deus, mas também negar a maneira como nós fomos criados. Como Deus nos criou? Deus criou homem e Deus criou a mulher. Deus criou o sexo para os dois, homem e mulher, mas no matrimônio. No matrimônio. Quem quiser saber mais sobre isso, é só entrar lá no canal da nossa igreja, a mensagem sobre esse tema está lá. Então, os versículos 25 e 26, o 26 na parte A, vai nos mostrar aqui, irmãos, que por conta de nossa negação à adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, e por conta de nossa negação da maneira pela qual Deus nos criou, é que existe o homossexualismo. O verso 26, a parte A, diz assim: Deus os abandonou às paixões infames, ou paixões desonrosas. Então, no 24 diz que Deus entregou, e no 26 diz que Deus os abandonou às paixões infames. Então, esse mundo está vivendo essa imoralidade toda, essa perversão sexual que existe hoje, e que está presente em tudo, para onde você olhar, está lá perversão sexual, imoralidade sexual. Por que isso, irmãos? De uma certa forma, por causa do pecado, de modo geral, por causa do pecado. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais a imoralidade sexual cresce, se expande. Essa perversão sexual é uma prova de quanto a raça humana abandonou Deus, se esqueceu de Deus, deixou Deus de lado. Quando alguém deixa Deus de lado, vai se enveredar de alguma maneira, de alguma medida, por esses caminhos de pecados imorais e sexuais. No verso 28, também diz a mesma coisa. Diz assim: além do mais, visto que, verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, olha só, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam.
Então, pelo fato das pessoas desprezarem o conhecimento de Deus, como punição disso, Deus entregou a essas pessoas a uma disposição mental, comportamental, reprovável, para praticarem aquilo que não devem praticar. Então perceba que o pecado do homossexualismo existe por conta de uma ignorância sobre Deus, por conta do pecado da idolatria, por conta do desprezo a Deus, por conta da falta de adoração ao único e verdadeiro Deus. Essas pessoas, elas não se importam em conhecer a Deus. Se um dia você for casar e quiser ter filhos, constituir família, trate de plantar Deus no coração dos seus filhos. Trate de ensiná-los a palavra do Senhor. Trate de ensinar os seus filhos a temer a Deus. Porque é esse temor que vai proteger a sua prole, os seus filhos, dessa imoralidade sexual. É o conhecimento de Deus, é o temor a Deus, é a adoração a Deus que protege, que guarda. Pai e mãe que não faz isso com seus filhos, estão correndo um grande risco. Estão correndo um grande risco. Então, de modo geral, porque existe homossexualismo, homossexualidade é por causa do homem ter abandonado a adoração ao Deus verdadeiro e único. Então, isso é de forma geral. Agora, de forma individualizada. Por que em certas famílias existem homossexuais? Por quê? Agora eu quero falar de forma individualizada. Existem vários motivos para isso. Os especialistas apontam mais ou menos 11 causas. Dessas 11, eu separei aqui para vocês apenas 5. A primeira é orfandade paterna. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que a figura masculina, ela é primordial em uma família. A figura do homem, do macho. O homem é um ponto determinante na saúde familiar. Isso aqui, irmãos, as feministas vão achar que isso aqui, a Bíblia está sendo machista. Não, a Bíblia não está sendo machista, a Bíblia não é machista. Se a Bíblia fosse machista, Jesus não teria dado tanto valor para as mulheres em uma época que ela não tinha valor algum. As mulheres fizeram parte do ministério de Jesus. Mas a Bíblia diz que quem Deus fez primeiro foi o homem. Deus criou o homem primeiro. E Deus deu para o homem uma grande responsabilidade, a responsabilidade de cuidar da família, de pastorear a família. Então, em lares onde essa figura paterna, ela é inexistente, esses pais omissos, que não participam da educação dos filhos, que não participam do afago que os filhos têm que receber, isso pode gerar em uma criança dependência emocional, e essa dependência emocional pode levá-los para o homossexualismo. Infelizmente, eu conheço vários homossexuais, muitos amigos preciosos, gosto demais deles, e eu não conheço um deles, eu não tenho um amigo homossexual que na família não existe um problema nessa área, na área do pai. Todos os homossexuais que eu conheço, existe um problema relacionado ao pai. O pai não é presente, ou então se o pai é presente, é omisso, foi espancado pelo pai. Isso pode gerar várias coisas, isso pode gerar vício, pode gerar um vagabundo, pode gerar um criminoso, pode gerar uma pessoa violenta e pode gerar também homossexualidade. Porque quando o pai, ele não dá aos seus filhos, e é tanto para os dois lados, viu? É tanto para homossexual, gays, como lésbicas. É o pai que define isso. Então, quando o pai não é presente na vida dos filhos, isso pode gerar, sim, homossexualidade, tanto na vida da menina, quanto na vida do menino. Então, o homem tem que estar presente na educação dos filhos, dando para eles não apenas
roupa, sapato, material escolar, mas dando principalmente beijo, afago, afeto, carinho. Um pai que não beija a sua filha, se ela não for para o caminho do lesbianismo, ela vai para o caminho de imoralidade sexual, sabe? Porque se ela não recebeu esse carinho do pai, esse beijo do pai, esse cheiro do pai, o primeiro que fizer isso com ela, na escola ou na rua, nossa, ela vai ceder na hora. Já que ela recebe isso em casa, esse carinho, esse afago do pai, o homem, para conquistar uma garota dessa, vai ter que fazer muito mais do que dar uma chavecada nela, do que dar um beijinho nela, sabe? Ele vai ter que se esforçar muito mais, porque ela não tem carência de afeto, ela não tem carência de afago, porque ela já recebe isso do pai. Amém? Segundo lugar, então, de forma individualizada, porque existe homossexualidade, por consagração religiosa. Existem muitas pessoas de religiões espíritas que consagram os seus filhos para entidades religiosas. Existe uma entidade chamada Oxumaré, que é um deus dessas religiões africanas, espíritas, onde na metade do ano é homem e na metade do ano é mulher. É os dois, é homem e mulher. É por isso que a maioria dos pais de santo são homossexuais. Por quê? Porque eles têm, ou foram consagrados ao Oxumaré, ou invocam o Oxumaré. Se no seu passado você fez isso, ou seus pais fizeram isso com você, busque a Deus e quebra com este laço em nome de Cristo Jesus. Terceiro lugar, pornografia. Pornografia. Infelizmente, muitos se enveredam pelo caminho da homossexualidade por conta da pornografia. E a pornografia está muito próximo de nós, muito próximo. Antigamente, para alguém ter acesso à pornografia, tinha que ir escondido na banca de revista, comprar a revista da Playboy e outro tipo de revista. Tinha que ir escondido lá nas locadoras e alugar vídeos pornográficos. Mas hoje, a coisa está bem perto. Está no nosso smartphone. Está ali. Quando todo mundo vai dormir, o jovem, a menina, podem acessar essas coisas. E é por isso que você, pai, você, mãe, tem que ter muito cuidado com esse tipo de dispositivo. Quanto mais tarde você der para os seus filhos um aparelho como esse, vai ser melhor para eles. Então, converse com seus filhos sobre isso. Converse com eles em casa. Se você tiver vergonha, pastor, eu tenho vergonha. Meu querido, você vai perder seu filho. Não tenha vergonha de conversar isso com eles. Amém? Em nome de Jesus, converse isso. E você tenha muito cuidado com a pornografia. Eu conheço alguns amigos que eram héteros e hoje são homossexuais porque se enveredaram tanto pelo caminho da pornografia que o relacionamento com uma outra mulher, um homem com outra mulher já não era mais suficiente. Já tinha experimentado tanto isso que eles queriam experimentar aquilo que é pervertido. Quarto, e aqui é quase na sua maioria, abusos. A maioria dos homossexuais foram abusados quando eram crianças. Um pastor, ele fez uma pesquisa de doutorado sobre a causa do homossexualismo, e nessa pesquisa, duas coisas se destacaram. A primeira foi orfandade paterna e a segunda, abuso. 98% dos homossexuais que ele entrevistou em Salvador, apenas na capital, e foram 2.000 homossexuais, 98% disseram nessa entrevista que sofreram algum tipo de abuso na infância, pelo pai, por algum parente bem próximo, né? Algum tipo de abuso, algum tipo de molestação. Então vale um aviso aqui para vocês que têm filhos. Muito cuidado com seus filhos no colo de alguém, vai dormir na casa de alguém, vai deixar com alguém. Tenha muito cuidado com isso, muito cuidado. Quinto, aliciamento social ou sedução sociocultural.
E é o que o mundo está fazendo hoje. O mundo quer convencer a nossa geração que ser homossexual é bacana, é normal, é bom, não tem problema nenhum. Isso se chama sedução, isso se chama aliciamento. E nós temos que proteger os nossos filhos disso. A rede social, as plataformas de streaming, Netflix, Amazon Prime, a HBO e tantos outros aí, todos eles estão promovendo essa prática, promovendo esse comportamento como uma coisa muito comum, muito bacana, muito normal. Um dia desses eu estava assistindo, já tem algum tempo já, assistindo Mulher Maravilha com a minha filha. Falei, vamos assistir uma coisinha aqui saudável, né? Vamos assistir Mulher Maravilha. Irmãos, não era que tinha lá aquela ilha de Amazonas, era uma pegando a outra? Assim, no desenho, mostrando. Falei, meu Deus do céu, que praga é essa? Nossa. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que os nossos filhos assistem, até mesmo os desenhos e os animados. Muito cuidado. O mundo quer cada vez mais convencer essa geração que homossexualismo é comum. Então nós precisamos compreender isso, irmãos, que a prática de atração sexual com pessoas do mesmo sexo é pecado. Não é normal. Isso não é normal. Isso é por conta do pecado, de modo geral, e isso é por conta de uma família desestruturada. Nós temos que entender que Deus, irmãos, Ele não cria pessoas com desejos homossexuais. Isso não vem da parte de Deus, não. A pessoa, ela se torna homossexual apenas por esse motivo, o pecado. Apenas por isso. E somente o Espírito Santo, essa força poderosa da terceira pessoa da Trindade, pode, de algum modo, libertar essa pessoa. E quando eu digo libertar, não há garantia de que se uma pessoa homossexual converter a Jesus Cristo, que ela nunca mais vai voltar a ter desejos homossexuais. Não há garantia. A garantia bíblica que nós temos é que esse pecado não vai mais dominar essa pessoa. Assim também é com um hétero. O hétero. Pessoa que entrega a vida para Cristo, não há garantia, por exemplo, eu que sou um homem casado, tenho minha esposa, não há garantia de que minha fé em Cristo vai me blindar de algum momento da minha vida eu desejar uma outra mulher. Não há garantia. Mas há uma garantia de que esse desejo não vai me controlar, não vai me guiar. Por quê? Porque hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus, onde através do poder do Espírito Santo, eu posso dizer não para esse desejo. E lutar contra esse desejo. Vocês entenderam? Ficou claro? Isso aqui é libertador para os homossexuais. Porque eu conheço alguns homossexuais que, graças a Deus, hoje estão em uma boa igreja, sendo bem pastoreados. Mas antes não era assim. Porque eles ficavam na igreja dizendo o seguinte: você era gay, ele fala bem assim, né? Você era gay, agora você é cristão, agora você tem que casar. Agora você tem que gostar de mulher. Não. Nem sempre. Não há garantia de que isso vai acontecer. Ele pode passar o resto da vida dele lutando contra esse pecado e está tudo bem. Está tudo bem. Porque na cabeça desses homossexuais, eles achavam que eles eram indignos, porque ainda eles sentiam desejo pela pessoa do mesmo sexo. E aí, Satanás aproveitava isso para dizer: olha aí, como é que você pode ser de Jesus se você ainda tem um desejo? E aí o que eles faziam? Voltava para o mundo, porque eles diziam: Deus não me libertou, porque se Deus tivesse me libertado, eu não sentia desejo. E eu sinto esse desejo. Desejo vai sentir. Dependendo da causa do homossexualismo, dependendo da causa que levou essa pessoa a ir para o caminho do homossexualismo, talvez essa pessoa nunca vai voltar a sentir desejo por uma pessoa de outro sexo, né? Homem sentir desejo por uma mulher. Então, nesse caso, ele deveria optar pelo celibatário, de ser celibatário. E passar o resto da vida dele servindo ao Senhor Jesus.
trabalhando na obra de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos, porque nós estamos sendo convencidos de que felicidade só existe no casamento. Irmãos, uma pessoa solteira, que tem um dom para ser solteiro, pode ser feliz, pode ser completo em Deus. Quem é que nos completa? Deixa eu te falar uma coisa aqui, você que é solteiro. Não é o seu marido que vai te completar, não é a sua esposa que vai te completar. Quem nos completa é Deus que nos completa. Esse vazio existencial que todo mundo tem, só pode ser preenchido por Deus, por Jesus. Então, se você está querendo casar na esperança dessa pessoa te completar, você não entendeu a fé cristã. Você não compreendeu o que é cristianismo. No cristianismo, quem nos completa é o Senhor. Felicidade está em Deus, felicidade está em Jesus, vida satisfeita está em Jesus. Se você não entendeu isso, se eu estou falando uma coisa muito distante de você, então, querido, você realmente não entendeu a fé cristã. Não entendeu. Casar é bom ter a pessoa do nosso lado, se tivermos o dom para isso, mas satisfação está em Deus. Satisfação está no Senhor. Conheço ex-homossexuais que hoje são pastores e eles já disseram, eu não quero casar, não quero casar, eu ainda sinto desejo pelos homens, e eu sei que eu vou passar o resto da minha vida sentindo isso, mas eu nunca vou ceder. Eles estão tranquilos com relação a isso, porque sabem da guerra que eles passam, da guerra que eles enfrentam. Então eles estão decididos, vão passar o resto da vida deles lutando contra a prática desse pecado. Estão lá servindo a Deus e ajudando jovens homossexuais a lidar com esse tipo de pecado. Então precisamos ter essa visão mais realista desse tipo de pecado. Amém, irmãos? Então Deus, ele não cria pessoas homossexuais. Homossexualidade existe por causa do pecado. Então é certo que alguém pode nascer com tendências homossexuais, da mesma forma que alguém nasce com tendência para a violência, com tendência para a ira. Então, se o homossexual nasce com essa tendência e ele tem que ceder a isso, então a pessoa que nasce com a tendência para ser violenta, porque eu já vi criança de colo, de meses, bater na cara da mãe. Eu já vi, de meses, pá, eu já vi. Já nasce com a tendência para a violência. Meninos de meses são irados, raivosos. De onde é que veio isso? Então, se eles nasceram com essa tendência, então eles têm que ceder a isso? Claro que não. Então, não é porque alguém nasceu com essa tendência que vai ceder. Não, irmãos, tem que lutar contra, tem que resistir, mas não na força do seu braço, porque não consegue. Não consegue. Ninguém consegue vencer o pecado na sua própria força. O pecado não é vencido pela força humana. Força humana não é párea para a força do pecado. Somente a força de Deus, a força do Espírito Santo pode vencer a força que o pecado exerce em nós. Somente o Espírito Santo. E é por isso que pessoas que não oram, pessoas que não lêem as Escrituras, pessoas que não participam da vida da igreja, fica aí, sendo dominado pelo pecado, escravo do pecado. Por quê? Porque não buscam aquele que é mais forte do que o pecado. Porque não se relacionam com aquele que é mais forte do que o pecado. Se eu quero vencer os meus desejos carnais e pecaminosos, eu tenho que estar perto daquele que é forte, mais forte do que os meus desejos carnais, do que as minhas vontades. Então, se você está aí desejando ser um cristão, mas você fica dizendo, eu nunca vou ser um cristão, porque eu tenho algumas práticas na minha vida que é difícil demais de deixar. Eu concordo, não é difícil não, é impossível deixar, porque faz parte da sua natureza, mas Deus é o Deus do impossível. Em Deus você consegue vencer, em Deus você consegue se libertar, aleluia. É possível, pastor, alguém deixar de ser homossexual? Sim, pelo poder de Deus, sim. Não pela sua própria força, mas pelo poder de Deus. Tem um estilista famoso aqui no Brasil, esqueci o nome dele.
ele era homossexual, ele cansou dessa vida, porque pecadores sofrem com seus pecados, ao contrário do que muita gente pensa. É só você chegar para um homossexual assim, no cantinho da parede, sabe? Só você e ele. Pede para ele abrir o coração dele para você ver. Pede, manda ele ser sincero para você ver. Eles não são felizes por conta desse pecado. E esse homossexual, ex-homossexual, muito famoso, vai em muitos programas de auditório no Brasil. Chegou o momento, não, Clodovil já faleceu já. Ele chegou o momento que ele falou, estou cansado desse pecado, eu vou tirar a minha vida. Eu vou tirar a minha vida. Só que no momento que ele disse que ia cometer o suicídio, parece que ele assistiu a algum programa gospel na TV, e ele viu uma esperança ali. Na hora ele não cometeu o suicídio, e ele buscou a Deus, Deus deu força para ele, e hoje ele é um cristão, pela força do Espírito Santo. Aleluia. Este é o poder do Evangelho, meus irmãos. Esta é a força de Deus. E quando a gente fala desse tipo de pecado, de homossexualidade, irmão, a gente parece que isso aqui é o pior de qualquer outro tipo de pecado. Não. Sexo antes do casamento está no mesmo nível. Está no mesmo nível. A Bíblia diz que a força necessária para libertar alguém dessa prática é a mesma força que um solteiro precisa para se libertar do sexo antes do casamento. É a mesma força, o mesmo nível. O mesmo poder que Deus tem de exercer para libertar um homossexual é o mesmo poder que Deus tem que exercer para libertar alguém da imoralidade sexual, da prática do sexo antes do casamento. É o mesmo poder. Então, nós temos aqui essa grande verdade. Homossexualismo ou homossexualidade existe por conta do pecado e de forma individualizada por conta da orfandade paterna, falta de figura masculina dentro de casa, por conta da consagração religiosa, por conta da pornografia, por conta de abuso, molestação ou por conta do aliciamento sociocultural. É isso que nós precisamos aprender sobre esse assunto. A Bíblia, irmãos, ela não descreve a homossexualidade como um pecado maior do que qualquer outro pecado. Todos esses textos que nós lemos aqui, de 1 Coríntios 6, de Romanos capítulo 1, homossexualidade não está sozinho aqui. Vamos dar uma olhada de novo em 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 10. Nós temos uma lista de pecados aqui. Percebe que está no mesmo nível, está no mesmo ponto aqui. Por exemplo, uma mulher fofoqueira e alguém que pratica o pecado da homossexualidade, para Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o mesmo poder que Deus tem de exercer para libertar alguém da homossexualidade, esse mesmo poder, no mesmo nível, na mesma proporção, é necessário para libertar uma mulher fofoqueira. É o mesmo poder. Olha só, temos a lista aqui: imorais, idólatras. Imorais aqui é fornicador. Sexo antes do casamento é imoral. Adúlteros, homens e mulheres que traem os seus cônjuges, né? São adúlteros. Homossexuais, ladrões, avarentos, olha aí, avarentos. Está em pé de igualdade com a homossexualidade. Alcoólatras, caluniadores e trapaceiros. Deus colocou a homossexualidade ligado à imoralidade, à idolatria, a adultério, a ser ladrão, a ser avarento, a ser alcoólatra, a ser caluniador e a ser trapaceiro. Então, todas essas coisas aqui, preste bem atenção, irmãos, todas essas coisas aqui mantêm a pessoa afastada do reino de Deus. Tudo isso aqui. Eu sei que o mundo e Satanás, o nome é esse, viu? Eu sei que talvez deve ter alguém aqui que fica com medo, né? Falar o nome de Satanás, mas não tem outro, é esse mesmo.
A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento de muitos para que eles não vejam a glória de Deus. Para que eles não vejam. Então, existem pessoas que não estão bem preocupados com a morte ou com a vida por vir. Não, você deveria. Não viva a sua vida como se esse mundo nunca fosse acabar, porque vai. Não viva a sua vida como você nunca fosse morrer, porque você vai morrer um dia. E todos nós iremos comparecer diante de Deus, para sermos julgados por Deus. E a Bíblia deixa claro que ficarão de fora, está aí logo no versículo 9, todo esse tipo de pessoas que têm esse tipo de comportamento, esse tipo de prática. Repito, sexo antes do casamento deixa a pessoa afastada do reino de Deus, fora do reino de Deus. Pessoas idólatras, que não adoram a Deus, adoram outras coisas. E hoje em dia, irmãos, idolatria é muito mais do que ter uma escultura em casa. Idolatria tem muito a ver com aquilo que você passa a maior parte do seu tempo, com aquilo que tira você da igreja, com aquilo que lhe afasta de Deus, com aquilo que lhe afasta da palavra de Deus. Os adúlteros, os ladrões, os avarentos, os homossexuais, os caluniadores, os fofoqueiros, os trapaceiros, todas essas pessoas, se não se arrependerem, se não se voltarem para a cruz, se não se voltarem para o Senhor, ficarão de fora do reino de Deus. Isso aqui é muito grave, irmãos. Agora, embora hoje a homossexualidade é considerada por muitos como uma coisa aceitável, até igrejas, irmãos, estão aceitando agora. A igreja presbiteriana dos Estados Unidos, toda ela se perdeu. Toda ela. A igreja presbiteriana nos Estados Unidos está aceitando agora casamentos de homossexuais. Pastores que foram contra, tiveram de comprar suas próprias igrejas e se afastar da igreja presbiteriana e criar uma nova instituição. Uma nova instituição. Então, até igrejas estão concordando com essa prática. E você? Você concorda? Fala aí, fala no teu coração, você concorda? Você é igual uma professora que eu tive, minha professora, quando eu estava fazendo uma graduação em pedagogia, ela é cristã, e ela disse assim para mim: pastor, eu sei que a Bíblia diz que a homossexualidade é pecado, mas pastor, tem 2 meninas lá, pastor, sabe, elas namoram de uma forma tão linda, quando eu vejo elas se agarrando, pastor, uma beijando a boca da outra, eu acho tão lindo. Não é possível, pastor. Bom, irmãos, eu acho que vocês já me conhecem o suficiente para saber o que eu disse para essa professora. Você não é cristã. Porque um cristão, regenerado pelo Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo, que recebeu uma nova natureza em Cristo Jesus, jamais olhará para 2 pessoas do mesmo sexo se beijando e vai chamar aquilo de lindo. Porque o verdadeiro cristão é aquele que odeia tudo aquilo que Deus odeia, ele ama tudo aquilo que Deus ama. Quando nós nos convertemos, Deus planta em nós sua santidade, sua pureza, e vamos considerar tudo aquilo que Deus considera puro, e vamos considerar tudo aquilo que Deus considera impuro. Então, infelizmente, a homossexualidade é considerada por muitos aceitável. Para Deus não é aceitável, e para nós também nunca será. A Bíblia, ela diz de forma bem clara e objetiva, que esse pecado é proibido e é condenado por Deus. Agora, quando nós falamos que a homossexualidade não é normal, é proibido, é condenado, isso não significa que nós temos que ser homofóbicos. O que é homofobia? O que eu estou falando aqui, alguém pode entender como homofobia. Não é. Não é. Homofobia é uma coisa completamente diferente do que eu estou dizendo aqui. Homofobia tem a ver com odiar o homossexual. E eu não odeio.
Homofobia tem a ver com odiar tanto o homossexual que dá vontade de matá-lo, de espancá-lo. Isso é homofobia. Mas querem considerar esse tipo de opinião escriturística de homofóbica. Não, querido. Isso aqui é a visão bíblica a respeito desse pecado. Nós, cristãos, nós nunca podemos rejeitar os homossexuais. Nós não podemos. Na minha primeira igreja, logo quando eu, acho que foi no segundo culto, no dia de domingo, no segundo culto, logo quando eu assumi a igreja, aí quando o culto terminou, eu fui para a porta da igreja, a igreja é um pouco alta, a rua é mais baixa, os membros fecham a rua, fica todo mundo batendo papo assim na rua, e aí vem um homossexual, shortinho curtinho, com aquelas colchonas desse tamanho assim, todo depilado, né? Com aquele cabelo dele todo no gel, ele veio andando de lá para cá e veio andando, e a igreja foi abrindo, eu falei, ué, será que ninguém vai falar com ele não, E ele foi andando no meio do povo, e o povo abrindo, quando eu percebi que ninguém ia falar com ele, eu dei um grito, ei moço, ei, aí ele percebeu que era com ele, ele olhou assim, eu falei, como é teu nome? Ele, Shampoo. Eu falei, Shampoo, tudo bem, cara? Deus te abençoe, viu? Irmão, fiquei amigo de Shampoo. Shampoo vai lá na igreja, ele ia. Sabe por quê? Somos cristãos. Cristãos não odeiam ninguém. Cristão não rejeita ninguém. Cristão não deseja o mal para ninguém. Cristão ama. O cristão odeia uma coisa. O quê? O pecado. É isso que nós odiamos. Agora, odiar o pecado não significa odiar aquele que peca. Amém, queridos? Se entrar um homossexual aqui, eu quero que vocês olhem bem para ele assim. Não olhe de cima para baixo não, que eles são bem cismados. Não fica mirando assim não. Olhe no olho. Como é seu nome? Né? Como é seu nome? Posso te dar um abraço? Vai lá, abraço, irmão. Beleza? Amém? Se entrar aqui uma lésbica, um prostituto, um travesti, trate bem dessas pessoas, porque nós somos cristãos, nós não temos que discriminar, rejeitar ou odiar ninguém, nós temos que combater a prática do pecado. Da mesma forma que nós combatemos a prática do pecado da homossexualidade, nós combatemos também o quê? A imoralidade, nós combatemos também o quê? O adultério, nós combatemos também o quê? A pessoa avarenta, o ladrão, a fofoqueira, não é? Tu olha atravessado para a fofoqueira, se brincar, tu leva para casa e dá fofoca com ela. Por que tu não leva um homossexual para a tua casa também? Por que tu não leva um homossexual para ir jantar na tua casa? Mas a fofoqueira tu leva. O caluniador tu leva. Qual é a diferença aqui? Nenhuma. Agora, para finalizar, irmãos, qual é a solução para isso? Qual é a solução bíblica para isso? Já que homossexualidade é um pecado, proibido e condenado por Deus, quem tem esses desejos deve fazer o quê? Você que tem desejo pela pessoa do mesmo sexo, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que se arrepender disso. Isso é pecado. Se arrependa. Deus, ele recebe todo aquele que se arrepende. Deus não joga fora ninguém que se arrepende dos seus pecados. Segundo, busque a Deus e se entregue completamente para Ele. Completamente, sem reservas. Diga, Deus, estou aqui, pode me libertar, vem sobre a minha vida. E o Deus que te fez, Ele vai agir e vai mostrar para você o caminho para se libertar disso. Você deve também resistir, sempre. Resista. Não apenas esse tipo de pecado, mas qualquer outro tipo de pecado você deve resistir. Nunca aceite o pecado como uma coisa normal. Evite o máximo que você puder. E quando chegar aquele momento que você não consegue evitar, dobra o teu joelho, sei lá, faz igual um irmão que eu conheci. Ele cavava um buraco no quintal da casa dele, botava a cabeça lá dentro para gritar, para não incomodar os vizinhos, para dizer, Deus, me socorre, me ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu vou pecar. Se o Senhor não me ajudar, eu vou cair. Não estou aguentando mais, está se tornando insuportável. Me liberta, Deus.
Se tu fizer isso, irmão, Deus age. Deus opera. O problema é que a gente não ora, o problema é que a gente não clama assim. Sobe o monte, se sua carne está aflorando e querendo dominar você, meu irmão, faça como Cristo. Não é porque o monte é mais espiritual, tem nada a ver, é besteira pensar nisso. Jesus subiu ao monte a orar porque ele não queria ser incomodado, e o único lugar que ele tinha para não ser incomodado era os montes. Os montes. Se ele fosse para a casa de alguém, a multidão estava lá. Se ele fosse para a casa dele, a multidão estava lá. Se ele ia para a igreja, a multidão estava lá. E oração, irmãos, é TSD. Oração é tempo sozinho com Deus. Mais ninguém. Vá no monte, vá em grupo, que é mais seguro. Deixa o grupo aqui, vocês ficam aqui, está vendo aquela árvore? Eu vou ficar ali naquela árvore ali. Não me incomode até acabar o período de oração, porque eu vou falar com Deus ali. Eu estou precisando de socorro na minha vida e eu vou clamar por socorro. Faça isso. E você será liberto de qualquer tipo de pecado na sua vida. Então você deve resistir, você deve evitar e principalmente evite andar com pessoas que incitam você a pecar. Se você quer ser um cristão, meu irmão, você tem que andar com gente mais crente que você. E não fica se apoiando nesses crentes carnais, não. Porque quando alguém quer pecar, vai se distanciar na hora dos crentes mais santos, dos crentes mais piedosos, e vai andar com aqueles crentes, sabe, que vai dizer exatamente aquilo que você quer ouvir. Não faça isso, não faça isso. Ande com gente mais piedosa e procure evitar pessoas ou lugares que te incite a pecar. Evite redes sociais, filmes que incite você a pecar. Fuja disso, fuja disso. Está aqui um amigão aqui, Rauan. Falei certo agora, Rauan? Rauan, né? Pois é, Rauan faz parte do nosso grupo de estudo que o Dr. Juan criou. E achei interessante que agora, né, segunda-feira, um amigo nosso, acho que foi Lucas, né? Lucas chegou e disse bem assim: rapaz, estava tendo um negócio ali, e eu falei, cara, se eu ficar aqui não vai dar certo, eu vou lá para o estudo, lá vai ser melhor. Se eu ficar aqui, nesse meio, eu vou beber, sabe, eu vou encher a cara e tal, eu tenho que ir lá para o estudo. Ele fez o que muitos cristãos não fazem. Saiu do meio onde pode incitar ele a pecar, e foi para o meio onde incita ele a buscar Deus e a ser santo. Faça a mesma coisa, meu irmão. Amém? E por último, acredite no perdão de Deus. Seja pecado de homossexualismo, seja pecado de fornicação, seja pecado de adultério, ou qualquer outro tipo de pecado, há perdão. Amém? Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus que tem misericórdia. É só se arrepender, é só você confessar e falar: Deus, eu estou aqui, muda a minha vida. Ele perdoa você. Amém? Fiquemos em pé, irmãos.